Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no terceiro trimestre de 2025, cujo tema é A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos na lição 3, cujo título é Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. E o textual diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12. E a verdade prática? A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. E a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 3, versículo 19, versículo 11 ao versículo 19. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. É por meio dessa pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Podemos destacar nessa lição as marcas de uma igreja bíblica. Primeiro, uma igreja comprometida com a palavra. Uma igreja que permanece fiel às Escrituras, revela Cristo em tudo que ensina, sem atalho, sem distorções, apenas a verdade que liberta. É comprometida com a palavra. Segundo, uma igreja unida, uma igreja ungida pelo Espírito Santo, pois não precisa usar palavras bonitas para mudar corações, mas a atuação viva e poderosa do Espírito Santo por meio da pregação. E por fim, terceiro, a igreja que transmite mensagens de esperança. Uma igreja bíblica aponta para o refrigério que há em Jesus Cristo. Mesmo nas noites escuras da alma, ela proclama renovação na presença do Senhor. Transmite, portanto, mensagem de esperança. Palavra-chave, pregação. E o primeiro tópico, a igreja que prega as Escrituras. E o primeiro subtópico, as Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam a Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos capítulo 3, versículo 11 até o versículo 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19, e Gênesis capítulo 22, versículo 18. Há também uma conexão com os Salmos
22, versículo de 1 ao 31. E a Daniel, capítulo 9, versículo 26. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. Da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Pedro foi profundamente enraizado nas Escrituras e utilizou cada trecho com sabedoria para exaltar o plano de Deus ao longo da história. Centralidade da Escritura, Pedro não fala por si mesmo, mas deixa claro que Deus é o protagonista da mensagem. Ele cita passagens fundamentais da Torá, dos profetas e dos salmos, conectando o Messias às promessas antigas. E também, ao mencionar Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Pedro mostra que a vinda de Jesus não é uma ruptura, mas um cumprimento das promessas. Isso ressoa em Gênesis e Êxodo, chamado ao arrependimento. Mesmo ao expor a rejeição de Jesus, Pedro oferece esperança ao convocar os ouvintes ao arrependimento, conforme está lá em Atos capítulo 3, versículo 19, e para a restauração. Isso torna sua pregação pastoral, além de profética. Em alusão ao Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, mostra Jesus como o profeta, como Moisés. E Gênesis capítulo 22, versículo 18, evidencia a bênção prometida a todas as nações. A pregação de Pedro é um modelo não só de como pregar, mas de como viver a fé com base na palavra de Deus. Vamos para o segundo subtópico. As Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e a sua morte não foi por acaso. Já havia sido predita pelos antigos profetas. Em João, capítulo 5, versículo 39, quando Jesus afirma que as Escrituras dão testemunho de mim, ele está dizendo que toda a história da redenção, desde Gênesis, está direcionado para ele. Isso transforma a nossa leitura bíblica em algo cristocêntrico e não apenas moral ou histórico. Em Atos, capítulo 3, versículo 18, Pedro reforça essa ideia, revelando que o sofrimento de Cristo não foi acidente, mas o cumprimento de tudo que foi anunciado anteriormente pelos profetas. Isso inclui Isaías 53 e também o Salmo 22 e Daniel 9. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são coerentes no plano de Deus. A rejeição e a crucificação de Jesus, à luz das Escrituras, são apresentadas como atos soberanamente permitidos por Deus, para que se cumprisse o plano de salvação. E esse tipo de pregação, fundamentada bíblica e cristocêntrica, é um modelo precioso para quem quer comunicar a fé com profundidade. Vamos para o terceiro subtópico. As Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e confronta. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoia, traduzido aqui como arrependei-vos,
Essa palavra, além de já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. No termo, a força do termo metanoel, em Atos capítulo 3, versículo 19, é essencial para compreender a profundidade do chamado de Pedro. Mais do que um sentimento de culpa, trata-se de uma transformação interior profunda. Implica reconhecer o pecado, abandoná-lo e alinhar-se à vontade de Deus. Em outras palavras, é uma revolução do coração e da mente. A verdadeira pregação bíblica não pode ser apenas encorajadora ou inspiradora. Ela precisa diagnosticar o problema do pecado, advertir quando as suas consequências e apontar para a cura em Cristo. Convite à restauração, o versículo continua com uma promessa linda, para que venha tempo de refrigério, em Atos capítulo 3, versículo 20. Ou seja, o arrependimento não é o fim, mas o início da comunhão renovada com Deus, ou seja, uma restauração completa. Vamos para o segundo tópico, a igreja que prega o poder do Espírito. O primeiro subtópico, o Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego apenasou, traduzido como fixar os olhos, na mensagem, e Pedro com João fitando os olhos nele. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento, esse termo é usado para descrever um momento de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligado ao acontecimento divino ou milagroso. Conforme citado aqui do verbo apenasou, revela profundamente espiritual, é algo profundamente espiritual. A pregação eficaz não é apenas o fruto do estudo, mas sim de uma capacitação sobrenatural pelo Espírito Santo. O uso do verbo apenasou não é casual. Em Atos, ele frequentemente aparece em contexto onde a percepção espiritual impensa. Pedro, cheio do Espírito Santo, enxerga além da aparência, ele percebe uma oportunidade divina para manifestar o poder de Deus. É o Espírito Santo que transforma o homem comum, como Pedro, em um mensageiro ousado e discernente. Sua pregação não é movida apenas por lógica, por revelação e sensível à ação de Deus. O fixar os olhos é quase um gesto profético, um sinal de que algo extraordinário está prestes a acontecer. É como se o Pedro estivesse atento ao mover de Deus, pronto para agir conforme a direção do Espírito. Isso nos ensina que o pregador precisa estar em comunhão com Deus, cheio do Espírito e sensível àquilo que ele deseja fazer no momento da proclamação. Então aqui é um estudo ou devocional com esses temas que precisamos estar ligados, não é somente o estudo, mas precisa estar capacitado para exercer, para fazer a obra de Deus. Vamos para o segundo subtópico, fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando
olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Da mesma forma aparece em Atos capítulo 3, versículo 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não é apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. O olhar fixo de Pedro, com o coxo na Porta Formosa, e Paulo também, um paralítico, e com Elimas, o verbo aqui aparece associado à ação sobrenatural. É como se o Espírito Santo direcionasse aquele olhar com propósito e poder. Pedro não só ministrou cura, mas também anunciou arrependimento. Em ambos os casos, ele estava revestido de autoridade espiritual. Isso revela que o pregador deve estar cheio do Espírito Santo, não apenas cheio de conhecimento. Pregar não é apenas fazer um discurso. A pregação é um ato profético. A pregação é um encontro entre o céu e a terra, mediado por alguém que está sensível ao Espírito Santo e consagrado à palavra. Uma mensagem assim não deixa os ouvintes indiferentes. Ela os confronta, os cura e os chama à decisão. Terceiro subtópico: o Espírito glorificará a Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa, em Atos capítulo 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Aqui nós vemos aqui esse trecho, trazer aqui o Espírito Santo é o agente, conforme já tem falado anteriormente aqui, mas Cristo é sempre o centro. Às vezes muitos estão pregando, pregadores da atualidade, hoje em dia não podemos, não cansamos de ver pregadores buscando agora para si. Infelizmente isso tem acontecido. Mas aqui o Espírito Santo é o agente, e então o Cristo é o centro, tem que estar sempre no centro. O Espírito Santo direciona, ele é o agente, mas Cristo é sempre o centro. E que quando a glória é desviada para o mensageiro, a mensagem perde totalmente o seu propósito eterno. Em João 16, capítulo 16, versículo 14, Jesus deixa claro isso. O Espírito não fala de si mesmo, mas glorifica o Filho. Isso estabelece um modelo para toda a ação espiritual genuína, aponta para Cristo. Humildade de Pedro, ao rejeitar a glória humanas, Pedro mostra que a verdadeira unção vem com a consciência de que somos apenas instrumentos. Esse reconhecimento revela uma espiritualidade saudável e centrada em Deus. Toda pregação que exalta o homem, seu carisma,
suas virtudes ou mérito é desconectada do modelo bíblico. A pregação que transforma é aquela que revela Cristo, seu sofrimento, sua glória e sua graça, ou seja, tem que ser cristocêntrica. Há uma diferença gigante entre fazer um discurso e proclamar a mensagem de Deus em poder. O verdadeiro pregador não busca aplausos, mas conversões e corações rendidos ao Senhor. Sua reflexão é um alerta importante no tempo em que vivemos. Chegamos agora ao terceiro tópico, a igreja que prega a esperança vindoura. E o primeiro subtópico alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvar-se daquela geração perversa. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É essa pessoa que a mensagem da cruz deve ser pregada. Em Atos 2:40, em se tratando de geração perversa, Pedro denuncia a corrupção moral e espiritual do seu tempo, mostrando que o Evangelho é um chamado urgente à separação da cultura dominada pelo pecado. Capítulo 3, versículo 17, é mencionado ignorância, conforme já lemos adiante. Então aqui é um elemento misericordioso, aparece aqui. Pedro reconhece que muitos rejeitam Jesus por não compreenderem plenamente a quem ele era. Isso abre espaço para o arrependimento e graça. Quando as pessoas ignorantes, não conhecem o verdadeiro, a mensagem de Deus. Então aqui houve um espaço. E aqui nós vemos que Pedro, ele com toda a audácia, ousadia da pregação, cheio do Espírito Santo, Pedro fala de geração sem esperança, ausência de fé em Cristo, ele não cria. Gera o quê? Gera de desespero e existencial. Sem a esperança da ressurreição, resta apenas a angústia do vazio espiritual que se encontra em cada um da humanidade. Então é também sem sensibilidade espiritual. Então nós vemos aqui que aqueles que não conhecem a Deus vivem à mercê de seus próprios desejos, alheios à vontade divina. A mensagem da cruz vem como um clarão de verdade nesse cenário de escuridão. E a missão do evangelista é exatamente iluminar os corações endurecidos, revelar a verdade e chamar a vida, pregar para os perdidos, e é mais do que uma obrigação, é um ato de amor, movido pela compaixão que Jesus teve pelos que estavam como ovelhas sem pastor. Quer dizer isso? Quer dizer, ajude a transformar tudo isso num estudo temático. Precisamos cada vez mais ter compreensão que esse evangelho é importante ser pregado, porque muitos estão ignorando por falta de conhecimento. Que nós vemos aqui que Pedro, ele foi audacioso e teve essa ousadia de pregar o verdadeiro, pregar Cristo que ressuscitado. O Cristo que ressuscitou, ele está intercedendo, é ele que está na direção, aqueles que buscam a direção do Espírito Santo e colocando Cristo no centro da mensagem que é levada para aqueles que não conhecem a verdadeira palavra de Deus.
Vamos para o segundo subtópico, a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E vem assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que foram traduzidas por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essa palavra de Pedro olha para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que foram prometidos a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Esse refrigério citado pela presença do Senhor é como uma brisa divina soprando sobre corações cansados. Há de se destacar presente e futuro entrelaçado aqui. Por quê? A bênção prometida a Abraão, está lá em Gênesis 12, 3, se cumpre em Cristo. Gálatas 3, 14, e já pode ser desfrutada por todos os que creem. Mas Pedro também olha adiante para a restauração de todas as coisas, que será consumada no retorno de Cristo. Pedro transmite mensagem escatológica, que fala de esperança, que transcende o tempo. O refrigério não apenas alívio momentâneo, mas renovação plena da criação, cumprimento das promessas messiânicas. Também fala da vocação da igreja. A igreja que não é apenas anunciadora do juízo, mas portadora da esperança para uma geração desorientada. Sua mensagem é como uma ponte entre o desespero humano e a presença restauradora de Deus. Isso nos lembra que toda pregação deve carregar verdade, confronto e esperança. A palavra não apenas revela o problema, ela anuncia a solução, que é Jesus. Chegamos agora na conclusão. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem, como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimento limitado, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheio dele, para sermos exitosos, não no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Pedro, como exemplo de simplicidade e poder, mesmo sem formação teológica, e não era uma formação teológica refinada, como fomos no dia de hoje, mas ele foi usado poderosamente por Deus, pois ele estava rendido ao Espírito Santo e enraizado na Escritura. Mostrou fidelidade ao texto sagrado. O compromisso com a palavra garante que a mensagem não seja moldada por preferências pessoais, mas pela vontade, pela verdade de Deus. A igreja bíblica não vive apenas de emoção ou tradição. Ela conhece as Escrituras, vive por ela e as proclama com o poder de Deus, sob a direção do Espírito Santo. Portanto, chegamos no final dessa lição, muito valiosa. Eu creio que aqueles que vão estar assistindo podem tirar um proveito e acrescentar algo mais no seu aprendizado. Fico
Fica todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, assim, se Deus o permitir. Amém.